Olá pessoal, boa noite, eu sou a Regina. Em primeiro lugar, eu quero dar as boas-vindas a todo mundo que está assistindo, as pessoas que vão assistir depois da gravação e agradecer ao pessoal do Mais Que Um, ao Fabiano Cachito, pela oportunidade de estar aqui com vocês, pelo convite de falar um pouquinho, dividir um pouco os meus conhecimentos e a gente bater um papo bacana aí sobre processo seletivo. Tem várias palestras acontecendo aí ao longo desses últimos 3 dias, muita gente bacana falando, então é uma honra poder participar junto com vocês. O convite que foi feito para mim foi para falar um pouquinho sobre os novos processos seletivos. E aí, para entrar nesse tema, primeiro eu quero me apresentar e depois falar um pouquinho sobre isso com vocês, né? Eu sou a Regina Dorriguelo e eu tenho uma carreira de mais de 17 anos na área de recursos humanos, bem estabelecida principalmente em consultorias, lidando com carreiras, com profissionais e empresas em momentos de transição, de desenvolvimento, de autoconhecimento. E eu gosto muito de trabalhar com pessoas. Eu não sou psicóloga de formação, eu venho da área de comunicação, então eu falo para todo mundo, é meu lema, que trabalhar com pessoas foi a minha escolha, não foi a minha falta de escolha. Eu gosto muito de fazer isso, gosto muito de ajudar as pessoas a se reinventarem, a reinventarem suas carreiras, a se redescobrirem enquanto profissionais e contribuintes aí do mercado, da sociedade e do mundo. A gente já teve algumas palestras e vocês conseguem revê-las, revisitá-las pelo canal do YouTube, mas eu acho que todos os temas que foram tratados, eles são muito complementares. E para a gente falar de processo seletivo, nada melhor do que a gente já ter passado por temas que são muito importantes, né? A gente não chega direto num processo seletivo. Então você passa pela fase do autoconhecimento, de descobrir quais são os seus valores, quais são suas competências, de se auto-trabalhar, né? Isso é muito importante, porque quando você está num processo seletivo, numa fase de entrevistas, é sempre muito importante que você tenha segurança do que você fala, sobre quem você é, sobre quais são os seus objetivos, sobre quais foram as suas realizações, as suas conquistas. E para isso eu preciso entender qual foi o meu histórico, eu preciso revisitar tudo isso, eu preciso ter muita segurança de toda essa construção, né? Então todos esses temas já foram falados. Eu acho que tem uma coisa que também é muito importante, que eu sei que teve uma palestra super bacana ontem, que é sobre a marca pessoal, né? Sobre o marketing pessoal. É uma coisa que está muito em voga, mas que ainda as pessoas têm bastante dificuldade, confundem muito o marketing pessoal com uma necessidade de excesso de exposição. E não é isso, você ter uma marca e que vai ser usada nos processos seletivos e cada vez mais, porque a competitividade vai aumentar, você ter uma marca é uma coisa muito importante. É você dizer para que você veio, qual é o tamanho e o tipo da sua contribuição dentro de uma empresa, na sociedade onde você vive, num trabalho que você vai executar, ou eventualmente na sua contratação para algum tipo de projeto. Então você entender qual é essa sua marca e trabalhá-la de uma forma correta, coerente, é uma coisa que é muito importante, né? Que vai fazer aí bastante diferença. Entrando na questão dos processos seletivos, ninguém consegue chegar numa etapa de processo seletivo sem percorrer tudo isso, né? Sem percorrer o autoconhecimento, sem percorrer a preparação dos materiais práticos. Eu preciso ter um bom currículo, eu preciso ter uma página bacana no meu LinkedIn, ele precisa ser atrativo, tudo aquilo que eventualmente esteja escrito, tudo aquilo que eu opte por publicar, precisa ter coerência. É uma coisa muito importante pensar nisso. Todas as formas com que eu me exponho, elas precisam convergir para o mesmo lugar. Então, se eu falo, publico artigos, escrevo sobre determinados temas, estudo e estou em busca de um novo desafio, essas coisas precisam conversar entre si. Se uma pessoa de recrutamento, de seleção, de dentro de uma organização ou de uma consultoria
olharem minhas redes sociais, meu currículo, elas precisam encontrar a mesma pessoa, né? Não dá para em cada lugar eu me expor de uma forma, não dá para eu falar coisas diferentes e expor essas coisas diferentes, porque eu preciso mostrar qual é o meu objetivo, eu preciso mostrar qual é a minha contribuição, eu preciso mostrar no que eu sou diferente. E essa exposição é que vai fazer com que eu seja notado. Então, como eu quero ser visto? Acho que essa é a primeira grande pergunta, né? Como é que eu quero que a minha imagem apareça no mercado de trabalho? Isso feito, e todos esses materiais bem feitos, bem trabalhados, isso exige dedicação, exige tempo, exige um emprego de energia importante, porque eu preciso parar para me repensar, né? Eu preciso parar para me entender enquanto profissional, enquanto contribuição no mercado de trabalho. Agora a gente está vivendo um momento que é unânime pensar que não tem precedentes, né? A gente nunca viveu uma crise com essas características, com esse tamanho, em época nenhuma, né? Então a gente falar sobre novo normal, sobre novos processos seletivos, sobre como as empresas vão ficar, ainda é muito incerto. Porque se a gente não tem precedente, a gente vai se basear no quê? A gente vai se comparar com o quê? Né? Todo mundo que esteja falando sobre novo normal está opinando, está tentando imaginar, elocubrar como é que vai ser. Então eu peguei um pouco de receio, acho que até um bode, né, de falar desse novo normal, porque ele não é um novo normal. A gente não vai dormir num dia e no dia seguinte acordar com o novo, com o diferente. A gente começa agora uma reconstrução e ela vem de dentro para fora. Eu preciso começar a minha reconstrução enquanto profissional, o mercado vai começar a reconstrução, as empresas precisam começar essa reconstrução, todo mundo precisa se repensar. Porque enquanto tudo isso está acontecendo, enquanto a gente está em casa, as empresas pararam, o comércio parou, muita coisa aconteceu. A relação de consumo mudou, a forma como as empresas olham os profissionais mudou. E o quanto isso vai refletir nos processos seletivos. Isso é o mais importante. Não tem receita de bolo. Essa é a principal questão aqui para a gente pensar. Eu não vim trazer para vocês uma receita pronta de, olha, de agora em diante vai ser dessa forma. Não tem isso. Feliz ou infelizmente, não tem uma receita de bolo. Não tem uma fórmula pronta do que vai ser daqui para frente. Porém, a gente já tem alguns indícios de coisas que estão acontecendo e que podem trazer alguns insumos para a gente começar a pensar. Né? Então, algumas empresas que estão pensando de forma diferente, alguns RHs que estão pensando e agindo de forma diferente, empresas que são mais rápidas, startups, empresas conectadas à tecnologia, já estão começando a testar modelos diferentes e que aparentemente estão dando certo. E isso faz com que a gente comece a moldar como é que as coisas vão começar a se transformar. Mas, eu repito, o mais importante é que a gente entenda que essa transformação, ela começa de dentro. Ela começa do profissional que, tendo sido impactado direto ou indiretamente por tudo que está acontecendo, cada um aqui foi impactado de uma forma. Teve gente que perdeu o emprego, teve gente que já estava desempregada e que agora se vê numa situação de prorrogar esse desemprego por causa de toda a situação. Tem pessoas que eram autônomas e tinham muito trabalho e agora isso despencou. Pessoas que começaram a vislumbrar oportunidades nesse momento que a gente está vivendo. Então, cada um foi impactado de uma forma diferente. Mas como eu ajo se eu estiver num momento em que eu precise me reconectar ao mercado, em que eu precise de uma nova oportunidade, eu estou buscando emprego e eu preciso participar de processos seletivos? Como isso vai acontecer daqui para frente? Não temos resposta pronta, porém, o que dá para entender um pouco, o que dá para vislumbrar
começando a tirar aquela cortina de fumaça da frente dos nossos olhos, é que nada vai ser igual. A gente vai ter crivos muito maiores, tem muito mais gente no mercado de trabalho, então cada vaga que é comunicada, postada no mercado, no LinkedIn, em sites de emprego, ela tem uma quantidade muito maior de candidatos. Então, qual é a forma que eu tenho, que tipo de artifício eu lanço mão se eu quiser me destacar? Como que eu faço para ser diferente, para mostrar o meu valor e para não cair naquele limbo de milhares de pessoas que se candidatam para a mesma posição? Então isso começa lá atrás, na hora da candidatura. A gente precisa ter um crivo muito maior na hora de se candidatar a posições, dedicar um bom tempo, ler aquilo que está sendo pedido em cada uma das posições, linha a linha, e não entrar numas de olhar e falar, vai que gostem de mim, vai que eu passe. A vaga é para a área financeira e eu sou da área de recursos humanos. Eu vou mandar porque vai que me vejam. Não façam isso. As pessoas da área de recrutamento, seleção, elas já estão sobrecarregadas, elas já têm muito currículo para analisar. Então, a gente precisa se candidatar a posições que realmente tenham a ver com aquilo que a gente consegue entregar. Inclusive a questão de idiomas, de localidade, eu não posso me candidatar a uma posição e tentar que não tenha nada a ver comigo e tentar vai que passa, né? Não, esse não é um pensamento adequado, não é para uma situação normal. Agora, então, piorou. Então, a gente precisa dedicar tempo e precisa ler direitinho qual é a descrição, o que a empresa quer com essa posição. Uma outra coisa muito importante é que todo o meu material ele precisa estar pronto. Então, o meu currículo precisa ter o resumo, ele precisa mostrar aquilo que eu de fato consigo entregar, ele precisa quantificar tudo que eu já entreguei, o que eu já realizei. Pensa que o seu currículo ele precisa ser um bom resumo de um livro, a ponto de deixar a pessoa que está lendo tão curiosa, instigada, motivada a te chamar para conversar. Então ele não é uma mini biografia, é um resumo em 2 páginas no máximo, mas ele precisa ser um resumo estratégico da sua carreira, daquilo que você de fato sabe fazer, daquilo que você de fato tem de certificação, estudo, qualificação. Não é para mentir, mas ao mesmo tempo ele precisa ser um resumo bem atraente, porque agora, principalmente, você vai estar num bolo de N outros currículos, né? Lembra do que eu falei? Tem muito mais candidato para cada vaga do que a gente tinha antes. O número de pessoas na busca, né, por oportunidades aumentou significativamente. Então, primeiro eu me candidato a posições que têm de fato a ver com o meu perfil, coisas que de fato eu sei que eu consigo entregar. E segundo, eu preciso ter um currículo que chame atenção. Isso também precisa estar espelhado no LinkedIn, tá? Tomar cuidados básicos, porque quem olha o seu currículo vai entrar no LinkedIn para ver sua cara, para ver um pouco daquilo que você publica, de como você se expõe. Então, ter uma foto colorida, com fundo neutro, com uma cara boa, ter um fundo de tela no LinkedIn que seja atraente, colorido, chamativo, e comentar, compartilhar coisas que tenham a ver com a sua carreira. Isso são coisas bem importantes. Na hora de uma entrevista, é muito importante que a gente saiba que os processos eles estão mais morosos, justamente porque tem muita gente disponível no mercado. Só que agora é uma hora muito boa para a gente se preparar. É mais ou menos como se a gente estivesse se preparando para uma corrida. Pensa numa São Silvestre. As pessoas se preparam o ano inteiro para correr a São Silvestre. É uma corrida muito longa, que exige muito preparo físico, exige muito preparo mental. E eu vou passar o ano inteiro me preparando para São Silvestre, mas eu não sei exatamente o que vai acontecer no dia da corrida. Eu não sei como vai estar o clima, eu não sei se vai chover, eu não sei se vai estar super sol, muito quente. Eu imagino que tenha uma quantidade muito grande de pessoas, mas eu não consigo entender muito bem quem é que vai estar muito bem preparado, quem é que vai estar mal preparado,
quem é que tá mais ou menos. Então, eu preciso focar no meu preparo, eu preciso focar no meu desempenho. E eu vou passar o ano inteiro fazendo isso. Exercícios, eu vou me fortalecer, eu vou medir meu tempo e eu preciso me superar. É tudo baseado em mim. Eu preciso estar bem, eu preciso preparar o meu psicológico, porque é uma prova longa, eu preciso preparar a minha resistência, eu preciso estar com a minha saúde boa. E lá no dia, eu não sei se vocês já viram, mas em toda corrida você tem o pelotão de elite, que são os atletas profissionais, e você tem aquela massa de pessoas que às vezes estão ali mais para brincar, ou outras pessoas que vão começar a correr e estão se autodesafiando. Quando dá o tiro, aquele pessoal lá de trás, que são os atletas amadores ou os iniciantes, eles saem correndo e às vezes até passam do pelotão de elite. Porém, eles têm muito menos resistência. E o pelotão de elite, eles têm ritmo e constância. Então, o pelotão lá de trás vai cansar. Eles estão menos preparados, eles estão menos acostumados a provas longas como uma São Silvestre, mas o pelotão de elite está concentrado, está bem preparado e sabe exatamente qual é o ritmo e a constância que uma prova como essa exige. Deu para entender mais ou menos a analogia? É mais ou menos como uma corrida de longa distância. Agora está na hora de se preparar psicologicamente, porque a corrida vai ser longa, os processos seletivos são mais longos, tem mais fases. Eu, na cadeira de RH, eu preciso ter vários crivos, porque agora eu não posso correr o risco de contratar pessoas erradas. Além de tudo, eu tenho menos artifícios para mostrar dentro de um processo seletivo hoje quem eu sou. Primeiro porque as ferramentas virtuais ganharam muito campo. As entrevistas, elas também têm sido feitas à distância. Então, como eu faço uma entrevista à distância? Como é que o entrevistador, por uma ferramenta tecnológica, vai saber quem de fato eu sou? Será que ele vai entender que eu sou boa no que eu faço? Que eu entrego bem aquilo que eu entrego? Como será que eu consigo passar essas coisas? É muito importante que a gente se prepare exatamente como num processo presencial. Estude bem a empresa, entenda qual é a sua melhor oferta para aquele tipo de cenário, entenda como está o mercado no qual aquela empresa está inserida, para ter conversa com esse RH, dizer no que você vai poder contribuir, quais são as suas melhores entregas dentro de uma empresa como essa e se mostrar bem informado. E além de tudo, a questão prática levanta cedo, toma um banho, se veste bem, se arruma, como se fosse para uma entrevista presencial. Tudo isso ajuda muito no clima, ajuda muito no seu ânimo, no seu estado de espírito. Então não é só porque é virtual que a gente vai fazer com a parte de baixo do pijama e só a parte de cima bem arrumada, né? Mas eu acho que a gente precisa se preparar não só fisicamente, mas psicologicamente. E fazendo de novo, puxando de novo o gancho lá do atleta de corrida, esse preparo, ele é um tempo muito importante pra gente. Tem a angústia, tem aquela dúvida, tem a questão financeira. Puxa, eu preciso de entrada de dinheiro de novo urgentemente. Mas a pressa não vai fazer com que a gente vá bem num processo seletivo. As pessoas vão olhar agora N outras coisas. Inclusive, uma pergunta que tem sido muito feita e para a qual a gente precisa estar preparado é: o que você fez durante a quarentena? Você estudou? Tá cheio de universidade, cheio de empresa que faz curso, que tá dando curso de graça. Você fez algum? Que livro você leu? Que tipo de nova aptidão você ganhou? E vale a pena contar sobre isso. Vale a pena dizer que você nunca viveu a rotina da sua casa e que agora você está vivendo. Vale a pena você contar livros que você leu, coisas diferentes que você viu, séries de TV que te acrescentaram alguma coisa. Então agora esse tempo em casa fez com que a gente tivesse mais tempo para fazer coisas que antes a gente não conseguia fazer. E isso pode ser muito importante, pode ser muito positivo. Não deixa de expor esse tipo de informação, tá? De novo, como atleta, prepare-se fisicamente, psicologicamente, estude, leia, entenda, mas dedique um tempo, uma disciplina muito importante, porque todo dia é dia de treino, todo dia é dia de estar regrado, se alimentando bem,
se preparando. E para buscar emprego é exatamente a mesma coisa. Os processos não mudaram tanto. Vai ter pergunta, você precisa estar bem preparado para as respostas. Só que agora as perguntas vão ser diferentes. Então a nossa preparação também tem que ser diferente. Todo mundo ganhou alguma coisa durante esse tempo. É só pensar um pouquinho aí no que você ganhou. E se você curtiu um pouco a fossa de falar, putz, eu não estava legal, eu não fiz tanta coisa assim, ainda dá tempo. Corre. Multiplica a quantidade de tempo que você vai dedicar a isso, mas faça, não deixe de fazer, não deixe que essa pergunta te pegue desprevenido, tá? Eu agradeço, o tempo é curto e a gente tem um monte de coisa para falar. Eu tô como Regina Dorriguelo com 2 R's e 2 L's no LinkedIn. Quem quiser me adicionar vai ser um super prazer e pode mandar pergunta, pode mandar dúvida, eu tô super à disposição. Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês. Eu desejo um ótimo final de semana. Tchau, tchau, gente.